currículo ali, eu gostaria de complementar que eu sou mãe da Francisca e do Christian, né? A Francisca tem 18 anos de idade, o Christian tem 13 anos de idade, são os meus filhos, né? E é no currículo de uma mulher que é pesquisadora, médica, um pouco cientista, também tem a questão da maternidade, né? Diante de tudo isso, e a coordenação do lar, né? Então, é sempre um desafio para nós mulheres vencer todas essas etapas, né? Então, eu faço questão de colocar ali no meu currículo, foi um currículo mais formal, que no meu currículo a gente é mãe, mulher, esposa, né? E coordena tudo isso. Então, eu não sei muito bem, assim, qual é que é o conhecimento de vocês sobre esse conceito de doença rara, né? Eu vou conceituar, e eu acho que é talvez interessante se a gente tiver... Eu até tenho slides, mas eu não quis compartilhar o slide. Eu acho que seria interessante a gente manter essa conversa mais aberta. Quem me conhece sabe que eu dou aula, eu gosto muito de me comunicar com o público, né, e conversar e fazer perguntas. Isso é a parte negativa das aulas virtuais, é que a gente nem sempre está observando o público que está ali do nosso lado, né? A gente não está perto, não pode dar um abraço, né? Mas, por outro lado, a gente também não teria essa abrangência toda. Então, o que é a doença rara? Né? Um nome que tem se falado, às vezes, na televisão, se ouve falar, né? A Política Nacional das Doenças Raras, um paciente que tem doença rara, né? Então, doença rara é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma condição que afeta 65 pessoas numa população de 100 mil indivíduos, tá? O que é isso? 1,3 a cada 2 mil nascidos, tá? Ou seja, se eu tenho uma doença, pressão alta, por exemplo, é uma doença que não é rara, é uma doença comum. Diabetes é uma doença comum. Problemas de coração são condições comuns. A maioria das doenças reumatológicas são comuns porque elas afetam mais do que 1 para 2 mil indivíduos. No momento que a gente tem uma doença que afeta numa proporção mais rara do que 1 para 2 mil indivíduos, ela é considerada rara, tá? E hoje a gente sabe que as doenças raras acometem 6 a 8% da população, né? E constitui, então, um percentual significativo, ou seja, individualmente elas são raras, mas se a gente juntar todas as pessoas com doenças raras, a gente vai ter no Brasil, por exemplo, uma população de 13 milhões de indivíduos com doenças raras. E uma doença rara, ela tem um impacto muito significativo na vida do indivíduo, por inúmeros motivos. Primeiro, porque ela é negligenciada pelo sistema de saúde. Pelo nome, ela já é rara e não está nas faculdades de medicina, então os pacientes, às vezes, eles percorrem um longo, extenso caminho até ter acesso ao seu diagnóstico e ao seu tratamento. Quem é que vai querer fabricar uma medicação para 100 pacientes no mundo? Ninguém vai querer, não tem nenhum laboratório que vai ter o interesse econômico de fabricar uma medicação para um grupo tão pequeno de doentes, né? Então, além da questão do diagnóstico, do reconhecimento, ainda tem a ausência de um tratamento. Então, a gente chama tratamentos órfãos, né? Porque a doença é órfã e o tratamento é órfão, tá? Por que eu, geneticista, estou falando de doença rara? Porque 80% das doenças raras são de causa genética, tá? E somente 20% tem outras causas que não são genéticas. Bom, qual é a causa de uma doença rara que não é genética? Por exemplo, um tipo de câncer, né? Existem tipos de cânceres raros, ultra raros, que não têm uma causa genética. Podem ser causas ambientais, ou podem ter outras causas que a gente mesmo desconhece ainda. Então, normalmente, quem se apropria do conhecimento das doenças raras é o próprio geneticista, né? Porque 80% das doenças genéticas são raras. E quem trabalha com doença rara, como eu, muitas vezes a gente vai ter um paciente
que é único. Ele tem uma única doença e ele quer conhecer um outro paciente que tem a mesma doença que ele e não existe, né? É muito mais fácil, a gente abre, por exemplo, uma revista comum, sempre vai ter algum tipo de informação sobre diabetes, um tratamento novo, né? Mas quem é portador de uma doença rara nunca vai encontrar uma informação no meio público, na mídia, porque ela é rara, ninguém conhece, ninguém tem interesse em estudar ela. Então, normalmente os pacientes sofrem também, quem tem uma doença rara sofre pelo desconhecimento e pela falta de informação. E a saga do diagnóstico, né? E a questão da saga do diagnóstico, ela é praticamente dramática, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que tem uma doença rara chamada mucopolissacaridose, que acumula uma substância no sangue e leva contraturas articulares, que o diagnóstico dela foi estabelecido pelo oftalmologista aos 20 anos. Só que os sintomas dela iniciaram aos 2 anos de idade. E ela ficou dos 2 anos aos 20 anos de idade sendo acompanhada por múltiplos profissionais e sendo tratada para muitas outras condições que não eram o diagnóstico dela. E isso, esse pequeno caso que eu conto para vocês, é a minha rotina. Muitas vezes eu tenho pacientes que entram no consultório e tem uma história longa de passar por inúmeros médicos sem que os médicos consigam detectar realmente a causa dos sintomas, né? Geralmente, não sempre, as doenças raras são debilitantes, né? Elas causam uma doença crônica, às vezes degenerativa, que pode colocar o indivíduo em risco, e muitos acabam até indo a óbito sem saber que tem uma doença rara, né? Incapacidade física, dor, sofrimento, e a questão da falta da informação e a falta de um tratamento, eu nem digo curativo, porque a grande maioria das doenças, muitas vezes a gente não tem cura, mas tem algum tipo de tratamento específico, tá? E o que avançou nos últimos anos, assim, principalmente a nível de Brasil, em termos de doenças raras? 2 coisas aconteceram, né? Como geneticista e trabalhando há anos tentando convencer o Ministério da Saúde a reconhecer mais esse grupo de doenças, a gente conseguiu em janeiro de 2014, a publicação da portaria que define o tratamento dos pacientes com doenças raras. É uma portaria que define possibilidade de diagnóstico, possibilidade de acompanhamento num centro de referência especializado, tá? E possibilidade de segmento clínico também com múltiplos profissionais, nutricionista, psicólogo. Mas quando essa portaria foi lançada em 2014, nós ficamos bem felizes, né? Porque achávamos que as coisas e o atendimento dos doentes com doenças raras, nós sabemos que são em torno de 13 milhões no Brasil, juntando mais pai e mãe, a gente já tem uma população aí quase de 50 milhões, né? Iria melhorar. Demorou bastante, assim, até o primeiro centro ser credenciado, né? Hoje, no Brasil, 2020, então 6 anos depois da publicação da portaria, nós temos 11 centros no Brasil que são dedicados ao atendimento de pacientes com doenças raras, né? Mesmo assim, para o paciente conseguir chegar num centro como esse, ele entra numa fila de espera do regulador do SUS. Então, se a gente precisa fazer uma cirurgia para um câncer de próstata e não tem condição de fazer, não tem plano de saúde, você vai no postinho e aguarda a consulta com um proctologista, com um urologista ou com um cirurgião. É assim que o paciente com doença rara também passa. Ele passa no postinho e ele aguarda numa lista de espera que pode ser 2.000, 3.000 pessoas, né? No Rio Grande do Sul, atualmente, a lista de espera para o atendimento no nosso hospital, que é um dos melhores hospitais do Brasil. Os gaúchos sabem bem assim, a qualidade do hospital de clínicas e a formação dos profissionais que estão lá.
um paciente, existe uma fila de espera de 2.500 pacientes. E muitas vezes os pacientes com doenças raras não têm tempo para esperar na fila, porque a doença pode ser progressiva, muitas vezes elas são progressivas, né? E o paciente acaba padecendo antes de um atendimento adequado. Então, mesmo com a política das doenças raras, a gente ainda tem muitos desafios. Por outro lado, a gente sabe que tem um financiamento especial para essa política, né, para esses centros, e esses centros recebem uma verba específica, né, que sai fora um pouquinho da planilha usual dos exames pagos pelo plano de saúde. Mas a tecnologia de diagnóstico, ela avança muito rapidamente. Então, a política publicada lá atrás, ela já está defasada agora. A gente teria uma série de novas incorporações de testes, de exames que a gente deveria poder ofertar ao paciente. Então, o que a gente pode dizer? A gente evoluiu, né, nos últimos anos, mas a gente ainda precisa caminhar longos passos até a gente ter um atendimento de qualidade para esse grupo de pacientes tão negligenciados e tão sofridos, né, que são os pacientes com doenças raras. Existem pacientes com doenças raras, por exemplo, que o tratamento é a maizena. A maizena comprada no supermercado. Eu tenho pacientes que têm que tomar maizena a cada 3, 4 horas para não morrer, porque a maizena mantém a glicemia. Isso é um tratamento que é um custo que é razoável. A grande maioria consegue manter o uso da maizena. Vamos dizer que custe, às vezes, para uma família manter o tratamento R$250, R$300 por mês. E eu tenho pacientes que fazem tratamento que custam $250 mil por mês. $1.000 por ano. Tá? Então, esses tratamentos, muitas vezes o paciente não tem acesso, também fica um custo elevado para o Sistema Único de Saúde. E esses pacientes acabam muitas vezes recorrendo à judicialização. E no momento que a saúde é judicializada, ela triplica de valor, e quem determina se o paciente vai ser tratado ou não é mais o médico, é o juiz. E aí a vida do paciente fica na mão do juiz, que olha o laudo médico e define se o tratamento vai ser custeado pelo Sistema Único de Saúde ou não. O que acontece? Muitos pacientes padecem também, aguardam às vezes 1, 2 anos para iniciar seu tratamento. Outros que têm recurso um pouco maior conseguem adiantar o tratamento. E outros ficam sem o tratamento. Então, o indivíduo tem uma doença que tem 1 para cada 50 mil, uma doença ultra rara. Existe um tratamento para essa doença, mas ele não tem acesso, ou o tratamento não acessa ele. Isso é meu dia a dia, é o que eu faço todos os dias. É tentar auxiliar, primeiro, no diagnóstico dos pacientes, encurtar essa jornada que eles têm, que é uma longa jornada. Segundo lugar, tentar fortalecer os pacientes em relação à sua autoestima, a sua condição e informação sobre a sua doença, buscar grupos de apoio, e viabilizar a possibilidade de tratamento quando ele existe. E quando o tratamento não existe, viabilizar a possibilidade de desenvolvimento de novas pesquisas para que o paciente, em algum momento da sua vida, ou outros com essa mesma condição, tenham acesso a um tratamento adequado. Nos últimos anos também a gente vê uma força maior da associação de pacientes. Os pacientes não sabem o seu poder, né? E quando eles se unem, eles têm um poder muito grande de desenvolver novas pesquisas. Nos Estados Unidos a gente vê que muitos tratamentos para doenças raras são financiados pelos próprios pacientes. Nós, lá no hospital, nós temos algumas linhas de pesquisa que são financiadas, muitas vezes, por famílias que têm mais condição financeira.
e acabam beneficiando aqueles que têm menos. Então, foi uma introdução bem geral assim sobre o tema, e eu não quero trazer esse assunto como uma carga pesada de informações, né? A gente tem muitas informações em relação às perspectivas futuras e tudo, mas talvez tenha surgido alguns questionamentos do grupo que eu estou aberta à disposição aí para responder as perguntas que vocês queiram me fazer. Obrigada. Chico tá desligado. O Chico está com o microfone desligado. Mota, continua a reunião, Mota. Cadê o Mota? Está aqui embaixo. Aqui, presidente. Me desculpem aí a falha técnica, e eu quero cumprimentar inicialmente a todos, mas especialmente a nossa palestrante, e aqueles que desejarem fazer perguntas, eu peço que levantem a mão para a gente possa... Ok, então, Milene Bassoa, palavra. Na verdade, primeiro eu queria agradecer a Carolina pela disponibilidade, né, de comparecer na nossa reunião. A Carol, minha cunhada, é uma pessoa cheia de compromissos, mas que sempre acha um tempo para ajudar o próximo, para dar um apoio, para ensinar, né, para ajudar. Então, eu sei que ela estava muito atarefada, porque ela tem que voltar para o hospital, porque ela tem outras reuniões, mas ela achou um tempinho aqui para participar da nossa reunião. E eu queria dizer por que eu achei importante que ela comparecesse aqui. Primeiro, porque muitas vezes eu converso com amigos e eles dizem, fulana tem um menino doente e não sabe o que é. E muitas vezes essas pessoas nem sabem que tem um médico geneticista, né? E a segunda situação é uma situação que eu já conversei com a Carolina, é que muitas vezes a pessoa, ela vai no geneticista, ela conhece qual é o tratamento, mas daí ela sabe qual é a doença e ela continua dando para o filho a continuidade do tratamento por exemplo, num pediatra ou num neurologista. Só que a ciência, ela avança. E aqueles médicos, pediatras, neurologistas de outra especialidade, eles não acompanham esse progresso que a medicina genética faz. E o tratamento fica defasado. E com isso a pessoa não consegue melhorar. Talvez ela estabilize, né? Então, assim, considerando que o conhecimento é, né, o motivo do progresso do mundo, eu queria que a Carolina passasse um pouquinho, né, desse conhecimento, dessa especialidade, para que a gente, às vezes, num caso específico, alguém que a gente conhece, um amigo, a gente possa falar para que procure, né, a especialidade médica adequada, e também, às vezes, também para pensar como o Rotary pode ajudar nessas pessoas que, infelizmente, nasceram com uma doença rara, né, e que possa contribuir para elas. Talvez até uma ideia seria a questão da maisena, como isso poderia chegar a essas pessoas, ou alguma outra alternativa. Então tá, obrigada, Carol. Eu que agradeço, né, às vezes vem algum repórter lá e quer fazer uma entrevista, a gente quer fazer uma entrevista com a doutora Carolina, eu disse, tá bom. Quando eu era presidente, tinha mais a questão da mídia, né, presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, que é uma sociedade médica pequena, é a menor sociedade do Brasil, né, mas aí eles me diziam assim, doutora, a gente vai querer uma imagem, a senhora segurando uma pipeta e um tubo de ensaio. Eu disse, mas eu não seguro pipeta nem tubo de ensaio, eu sou médica, né, o geneticista é um médico, um especialista médico como qualquer outro especialista. Né? A gente
A gente atende pacientes. Que pacientes que o geneticista atende? Pacientes e famílias que têm uma condição, por exemplo, neurodegenerativa, casais que perderam filhos sem diagnóstico estabelecido, morte súbita na família, casais que têm perdas, abortamentos de repetição, por exemplo, né, sem uma causa bem estabelecida. O câncer, quando ele é muito presente na família, o câncer genético, ele é hoje um motivo de muito estudo e possibilidades de diagnóstico, então a recorrência do câncer na família, casos em que necessita de avaliação por questões reprodutivas, crianças que têm autismo devem fazer investigação com um médico geneticista, crianças que têm deficiência intelectual, que não tem uma causa bem estabelecida, ou que tem um diagnóstico de paralisia cerebral sem que isso tenha uma justificativa, crianças que têm distúrbios metabólicos, né? Então são indicações, né, para buscar um médico geneticista. E como a Milene falou, muitas vezes isso outros profissionais acabam não conhecendo e não encaminhando, e os pacientes passam então cada vez por essa saga do diagnóstico, né? A gente evoluiu muito do diagnóstico nos últimos anos e vale a pena essa investigação, muitas vezes, em casos mais complexos. Obrigada. Eu não tirei o vídeo, o som, desculpa. Ok, mais alguém que deseja fazer um questionamento à doutora Carolina? A Aline estava marcada. Isso. Por favor, Aline, com a palavra. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. A minha filha, Gabriela, tem 2 anos, ela tem um atraso global no desenvolvimento. Nós já fizemos vários exames nela, inclusive até um que ela precisou de maisena, mas fizemos outro teste, mas acabou que o teste estava errado, né? E ela não teve essa necessidade de estar usando a maisena, e fizemos CGH-Array, não localizamos nada, e agora o próximo passo é o exoma, né? E vamos fazer em breve, mas assim, ela está desenvolvendo, mas tem um atraso aí que a intenção é tentar buscar um diagnóstico para podermos ajudá-la, né? E eu gostaria de saber se no exoma não der nada, teria algum outro exame que a gente possa estar fazendo? Aline, obrigada pela tua pergunta, né? Eu vejo que provavelmente a tua filha já deve estar em acompanhamento, né, com o médico geneticista para ter feito toda essa jornada de diagnóstico que está extremamente bem conduzida, né? E certamente, se tiver alguma condição genética, vai ser esclarecido isso, tá? A gente sabe que o exoma é um exame robusto, né, de última geração, e que pode trazer alguma... Tá mudo, não tô te escutando. Aí. Ativar. Alguém tinha me desativado. Então, o exame do exoma é um exame robusto, né? E eu acho que esse processo aí vai certamente concluir o diagnóstico da tua filhota, tá? O importante que, se ele for negativo, né? Primeira coisa, a gente não conhece ainda todas as doenças genéticas, tá? A gente conhece em torno de 5.000, a gente acha que deve existir em torno de 8.000. Então, o exame negativo em 2020, ele pode mostrar outras alterações em 2025, por exemplo, tá? Porque a interpretação e o conhecimento, ele é dinâmico. Então, se um indivíduo já fez uma avaliação genética, ele pode refazer, né? Porque as coisas, elas realmente têm evoluído bastante em termos tecnológicos. E a segunda coisa é que, se o exame da tua filha for negativo, talvez ela não tenha nenhuma condição genética e possa ter uma causa multifatorial ou identificar outras alterações que não são de causa genética.
mas eu quero te tranquilizar que tu estás no caminho certo, que a investigação está toda correta, né? E certamente, assim, em breve, vocês vão ter uma conclusão mais objetiva. Não sei de onde é que você é. Brasília. Ah, você é de Brasília. Eu tenho o serviço de genética de Brasília, ele é excelente, tá? São pessoas muito capacitadas, né? Alguns fizeram formação aqui no Rio Grande do Sul também, e é um grupo bastante avançado, né? Tanto para diagnóstico, quanto até no teste do pezinho, é o teste do pezinho mais ampliado do Brasil, e eles realmente têm uma formação muito boa e você deve estar em boas mãos. Ah. Eu fiz o teste do pezinho tanto na rede pública e cheguei a fazer o teste da bochechinha também. Quando o exame deu esse exame, essa alteração, que ela tinha que usar maisena, né? Entendi. Então, graças a Deus, com esses outros testes, a gente tirou essa hipótese, né? De erros inatos e realmente a gente estava com o Dr. Gerson, geneticista, e a doutora Renata Sandoval, né? São ótimos. O Gerson é meu filhote. Ele é ótimo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E isso muito aí. obrigada pelas... Tá bom. Bom, gente, o nosso querido Mota aqui pediu para eu reassumir o controle da reunião. Já são 13 horas e 12 minutos, né? Eu penso que, embora pessoalmente eu também tenho perguntas, mas eu acredito que a nossa companheira e palestrante fantástica, já tem elogios aqui enormes, né, a seu favor, e então eu gostaria de passar a palavra para a nossa presidente, mas antes só um minuto para você, Carolina, fazer o seu agradecimento, se assim você desejar e tal. Muito obrigada. Sim. Então, novamente, eu agradeço a oportunidade de estar falando, né? Eu acho que se tiver alguma demanda aí no decorrer do tempo que vocês queiram que eu entre novamente, faça contato com a Milene, a gente mantém essa comunicação, se surgir alguma necessidade adicional, né? E como eu disse, né? As vantagens e as desvantagens da pandemia é que a gente pode ter a oportunidade de trazer esse tema para um grupo que talvez tenha um conhecimento mais escasso sobre esse grupo de doenças que, na verdade, afeta 13 milhões de brasileiros, né? E são muito negligenciadas. Então, só falar um pouquinho sobre isso, para mim, já é um alento, um alívio, em nome dos pacientes também, em nome dos profissionais e geneticistas. Muito obrigada pela oportunidade, né? E talvez estaremos juntos aí mais adiante. Eu já vi que o meu irmão está aí, o José Francisco, né? Então... Só um momentinho que a presidente vai assumir aqui, ok? Presidente, por favor. Sim. Caroline, muito obrigada pelas suas explicações, foi de grande valia nesse momento de pandemia, e como você tem compromisso e nossa reunião vai continuar, eu quero lhe agradecer novamente a sua disponibilidade de falar para nós, momento em que eu lhe passo um certificado de forma virtual, você pode imprimir. Obrigada.